Fala galera, fala aí do Fluminense na Sul-Americana. Fluminense que conseguiu aí um grande resultado contra o Nacional de Potosí, né? É um time que, assim como os times bolivianos em geral, é um time muito fraco tecnicamente, né? Porém, fica aquele receio lá, né? Porque, se não me engano, o Nacional joga na altitude e esse é um grande adversário para o Fluminense, né? A altitude do campo do time do Nacional de Potosí. É, o resultado de 3-0 é um resultado bacana, bom, mas fica aquele receio muito em função, por exemplo, do que fez o Vasco, né? O Vasco que foi lá, ganhou de 4-0, todo mundo imaginando que mesmo com uma derrota, mesmo que a altitude influencie, não vai influenciar tanto para tomar 4. Eis que o Vasco toma 4 do time boliviano. É claro que o Fluminense não é o Vasco, claro que o Fluminense tem, no momento, uma defesa bem melhor do que a do Vasco, tem um sistema defensivo também bem mais sólido, bem mais avançado taticamente, né? O Vasco ainda está se arrumando ali, principalmente aquele miolo de zaga ali que é meio complicado deles. Então é difícil imaginar que o Fluminense, mesmo com a questão da altitude, venha tomar 3 gols deles lá. E não consiga de repente fazer um gol ou coisa desse tipo, porque, como eu disse, o time deles é bem fraco. Então, mesmo com altitude, não é uma situação impossível de você ir lá e fazer um gol. Mas a questão é não tomar gol deles, né? Perder, como eu disse aqui, pela questão da altitude influenciar, né, não é difícil imaginar que possa perder na altitude. Fica o questionamento se vai perder tomando 3, por exemplo. Como eu disse aqui, eu não acho, eu não acho provável, porque, como eu disse, a defesa do Fluminense é melhor do que a do Vasco, o sistema defensivo também, tanto antes como agora. Claro, o Vasco até melhorou bastante nos últimos jogos, a defesa dele já não está tomando tanto gol bobo, com erro individual, inclusive, dos jogadores. Mas ainda assim o Fluminense já vem num trabalho desde o início do ano, com essa zaga, com esse sistema, com esse time de maneira geral, né? O Abel agora já está começando a pincelar ali um ou outro jogador para ficar ali no banco, para ele conseguir ter possibilidade de melhorar o time, né? Coisa que no momento ele tem ali o Pablo Diego, que no último jogo contra o Corinthians até foi titular. Então já é um ali no banco. Tem, se não me engano, Douglas, né? Acho que o Douglas está no Fluminense, é um jogador também que já foi titular no Fluminense. Mas enfim, não tem muitas opções. Dentro do próprio time titular tem algumas carências ainda. Tem jogador ali que de repente dá para achar no mercado alguém que possa encaixar melhor ali dentro do time principal para fazer o time crescer, né? Porque o Fluminense não é um time tecnicamente brilhante, com grandes jogadores. A grande força do Fluminense é a questão tática, a questão da intensidade, um time que taticamente está à frente de muitos hoje no Brasil, até de times tecnicamente superiores. Então o que falta ao Fluminense é a questão técnica. Agora, obviamente, pelo problema financeiro do Fluminense é difícil, né, trazer jogadores que possam fazer essa diferença, mas dá para trazer um ou dois pelo menos para fazer esse time crescer tecnicamente, porque obviamente raça, intensidade, vontade é importante, mas não dá para ficar calçado só em cima disso, porque tudo tem limite, né? Raça tem limite, intensidade tem limite, os caras não são super-homem, né? Eles não vão também fazer algo absurdo, né? Eles não vão continuar evoluindo, vai ter um limite. E obviamente esse limite não deve estar muito distante, principalmente, como eu disse aqui, tem times que estão abaixo do Fluminense taticamente, mas eles podem crescer, né? Alguns inclusive vão crescer porque já estão crescendo taticamente. Aí a vantagem do Fluminense vai deixar de existir, por mais que tenha uma defesa boa, mas como eu disse aqui, o Fluminense dentro do seu time titular já tem uma carência técnica, né? Já tem espaço, já tem jogadores ali que podem ser substituídos por jogadores melhores.
e não tem um banco muito recheado, né? Tem pouquíssimas opções ali o Abel para substituir. Então fica essa questão, né? O Fluminense precisa evoluir tecnicamente, evoluir não, contratar alguns jogadores, porque o time é muito jovem, então mesmo que haja essa evolução natural, né, tem um limite. O jogador jovem tem aquela coisa da irregularidade, né, de oscilar muito. Então vai fazer uma grande partida aqui, na próxima já não vai fazer um jogo tão bom. Enfim, é o normal. E, bom, galera, voltando ao assunto da Sul-Americana, para mim o Fluminense tem grandes chances de passar o segundo jogo vai ser lá. Como eu disse aqui, fico um pouquinho com o pé atrás por essa coisa da altitude, que se eu não me engano, esse time que o Fluminense vai enfrentar, ele tem a favor dele a altitude. Mas, como eu disse, o Fluminense tem uma defesa melhor do que a do Vasco, tem um sistema defensivo também hoje melhor do que o do Vasco, e melhor do que de muitos times, inclusive. E então eu acho difícil o Fluminense tomar 3, mas tomar 1, 2, de repente passar um sufocozinho ali no final do jogo, eu acho possível. Mas não acho possível o Fluminense tomar 3. Né? Acho muito difícil isso acontecer. Inclusive, teve aí esse jogo contra o Corinthians, que é um time absurdamente superior ao time boliviano. O Fluminense foi lá, conseguiu fazer um jogo bem bacana, bem, em alguns momentos até de igual para igual, e perdeu de 2-1, mas fazendo um grande jogo, mostrando que se não vai ter condição de bater de frente, pelo menos fora de casa, contra o primeiro pelotão ali, né, que é Corinthians, Palmeiras, Grêmio, de repente o Cruzeiro dá para colocar nessa lista, e alguns outros que vem um pouquinho mais abaixo, o Fluminense mostra que em casa ele vai enfrentar todo mundo de igual para igual. E fora de casa, dependendo da equipe, mesmo sendo grande, tendo mais qualidade, ele também pode chegar lá e dar um grande trabalho. Então, enfim, o Fluminense tá bem cercado nesse momento aí, nessa questão tática, mostrando um futebol bem interessante também. Mas como eu disse, saindo um pouco da Sul-Americana, o campeonato é longo. Campeonato longo, campeonato brasileiro é longo. Então vai machucar jogador, vai ter jogador suspenso, enfim. Já falei isso, tem outro vídeo que eu vou publicar em breve sobre os cariocas no brasileiro. Enfim, galera, é isso. Valeu, um abraço. Para mim, o Fluminense tem totais condições de passar. Não vejo muita possibilidade de ser eliminado lá na Bolívia, não. Valeu, galera.